Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Antunes, eu sou médico reumatologista e hoje eu vou fazer um videozinho aqui pela Clínica de Reumatologia e Especialidades, que é minha clínica, falando sobre o tema de trombofilias. Bom, a trombofilia, sempre que a gente ouve alguma história de um jovem que acaba tendo algum tipo de trombose sem uma causa específica, né? Então é uma condição de doença onde o paciente ele tem vamos dizer assim, uma chance maior de coagular o sangue, né? E ele acaba fazendo trombos pelo corpo, né? Então ele pode fazer tanto trombos em artérias, tanto trombos em veias e pode fazer em vasos de diversos calibres. Então tanto vasos grandes, né, como a artéria pulmonar, por exemplo, até vasos menores. Então a gente divide as trombofilias, né, entre trombofilias hereditárias e trombofilias adquiridas. As hereditárias, você vai ter falta de algum fator anticoagulante do corpo, né, alguma proteína, que vai levar o paciente a ter uma maior chance de trombose. Na hereditária, a gente lembra da síndrome antifosfolípide, a SAF. Né? A SAF é uma doença relativamente nova na medicina, uma doença descoberta em 1990, né? pelo Dr. Hughes. E é uma doença que chama muito atenção em gestantes, porque são mulheres que já tiveram diversos episódios de aborto espontâneo. Então você vai atender pacientes que já tiveram 3, 4 abortos espontâneos sem uma causa definida. Então isso lembra a SAF. SAF já é uma causa imunológica, né? Uma causa autoimune de trombofilia, uma trombofilia, no caso, adquirida. Quando a gente fala de trombofilias, a gente vai principalmente fazer a localização em relação ao vaso, né, atingido, se é uma veia, se é uma artéria principalmente, que a gente consegue estar determinando melhor o tipo de trombofilia. Então, para dar nomes aos bois, né, vamos lá. Nós temos como as principais trombofilias a deficiência de proteína C, a deficiência de proteína S, né, justamente são fatores anticoagulantes, fator 5 de Leiden, a antitrombina 3, a mutação MTHFR, né, a mutação PAI1 também relacionada, e vamos ver se faltou alguma. Acredito que foram todas. E na parte da SAF, na parte da síndrome de fosfolípide, a gente lembra principalmente dos exames anticardiolipina e anticoagulante lúpico. O anticoagulante lúpico, por sua vez, ele não tem a ver necessariamente com lúpus, né? Ele não tem a ver com lúpus. Ele na verdade, assim, o que acontece, na SAF a gente tem uma associação muito forte com o lúpus. Então, até 40% dos pacientes com lúpus, eles têm SAF. E aí, no caso, o anticoagulante lúpico é um exame para SAF, né? É um exame para SAF e não para detectar lúpus. Então, esses pacientes, né, muitas vezes eles ficam internados, né? Uma jovem, por exemplo, como eu já vi diversas vezes, assim, 22 anos, às vezes usava um anticoncepcional, que é muito comum, e acaba desenvolvendo um episódio de trombose. E aí fica por isso, entendeu? Ela é anticoagulada no hospital, sai de alta e não tem uma investigação muitas vezes necessária para chegar à causa, né, do AVC, né? Então, assim, principalmente pacientes jovens, sem outras doenças por trás, são pacientes de alta suspeição para trombofilias, então tem que investigar, seu médico tem que investigar. A gente consegue dividir então por veias e artérias, né? A gente pega a proteína C, S, antitrombina 3, algumas mutações que são específicas para trombose em veia, e você pega a mutação MTHFR, que geralmente é muito mais propensa a artérias, e você tem a SAF, que pode trombosar qualquer coisa, pode trombosar qualquer vaso de qualquer tamanho, tanto veia quanto artéria, né? E basicamente as trombofilias, né, da hematologia, né, que são essas trombofilias hereditárias, elas não têm um protocolo muito claro assim, de tratamento, né? A gente vai muito mais pelos eventos, né? A gravidade do evento, por exemplo.
um paciente que já teve 2 eventos, teve eventos centrais, né, como um AVC, esse paciente a gente tem que dosar, né, a questão do tratamento para ele, né, contínuo, né, muitas vezes até com anticoagulante mesmo, né, e não só com antiplaquetário, que é o AS, né. Então a maioria desses pacientes, eles vão ficar com AS pela vida, né, assim, esses de causas hereditárias. Os pacientes, assim, que têm 2, 3 episódios com esse tipo de mutação, aí a gente já pensa em deixar com anticoagulante para o resto da vida. No caso da mutação em THFR exclusivo, ela tem a associação também com ácido fólico, que a gente também tem que fazer reposição nesses pacientes. E na SAF, que já é da minha área, aí vai depender muito do tipo de paciente que você está tratando. Se você, por exemplo, uma paciente gestante que já teve que não teve tromboses, mas ela tem os exames positivos para SAF. Essa paciente vai ficar com AS, entendeu? E na gestação, dependendo, a gente pode até associar anticoagulante para ter um maior sucesso na gestação, mas basicamente ela vai ficar com AS. A paciente que já trombosou com SAF, essa paciente ela vai ter que usar anticoagulante e vai ter que usar a varfarina, né, que é o mais conhecido aí como Marevan. Porque o xarelto, que é outro anticoagulante, ele não tem trabalhos que comprovem eficácia na SAF. Então a gente vê pacientes trombosando, muitas vezes usando o xarelto, né, SAF. Eu particularmente eu sigo o guideline e uso a varfarina. Porque o chato da varfarina é que você tem que ficar controlando o coagulograma, né? Você tem que ficar coletando exame para ver se o sangue está fino o suficiente para não trombosar, né? Então, você vai dosando as características do paciente para saber se você vai tratar ele com uma varfarina, né, que vai ter que anticoagular mesmo o sangue, ou só com antiplaquetário. Alguns pacientes fogem desse padrão de só anticoagulação, alguns pacientes são mais graves, principalmente esses pacientes que são associados com lúpus. Alguns pacientes têm episódios recorrentes de trombose em curto período, principalmente mais de 3 episódios, né? Então esses pacientes, eles muitas vezes precisam de medicação imunossupressora, né, para segurar os episódios de trombose. Então muitas vezes a gente vai utilizar uma imunoglobulina, um rituximab, né? A gente chama isso de SAF catastrófica, que é a SAF mais brava, né? Assim, uma SAF que trombosa muito, a despeito dos tratamentos comuns. E sempre associado com anticoagulação e também lembrar da cloroquina, que também é usada na SAF, né? E é basicamente isso. Então as SAFs mais graves elas são tratadas assim. As outras você pode estar optando entre o AS e o Marevan. Em alguns casos a gente até casa os dois, mas são mais raros. E a gente tem que lembrar também algumas outras causas de trombose, né? Então o paciente que esteja no hospital, esteja inflamado, né? Esse tipo de paciente ele já tem maior chance de trombosar, né? Então é um paciente diabético que já tem uma inflamação assim, pela própria diabetes, esteja internado, esse paciente ele tem maior chance de uma trombose normalmente, né? Então esse paciente talvez a gente não olhe tanto para a questão da trombofilia. E também cânceres ocultos, né, neoplasias também podem gerar trombofilia. Então assim, um paciente que, principalmente paciente idoso, que começa a trombosar muito e principalmente em alguns lugares do corpo específicos, a gente pode levantar vamos dizer assim, a suspeita de um câncer oculto pelo corpo, e aí o médico ele tem que fazer o rastreio para tentar encontrar esse câncer. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, né? Espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas. Eu sei que fica um pouquinho rápido, né? Esse assunto é um pouco extenso, a gente teria que, se fosse falar detalhadamente, a gente teria que falar mais tempo. Mas é basicamente isso. Acho que a mensagem que fica é principalmente pacientes que não têm nenhuma doença, pacientes jovens, a gente não aceitar a questão de só o anticoncepcional como causa, né, dessa trombose, e a gente procurar outras alternativas aí de diagnóstico. Tá bom? Vamos por aqui.